Continuamos nessa aula a conversar sobre a aposentadoria especial. Estamos agora diante aqui do artigo 256. Esse artigo ele trata especificamente do documento que deve, acompanhar o requerimento de aposentadoria especial. Então, para a instrução do requerimento da aposentadoria especial, devem ser apresentados os seguintes documentos. E aqui ele vai historiar. Hoje a gente sabe que o documento a ser apresentado é o PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Então, ele vai historiar o que se apresentava antes da exigência do PPP para concessão de aposentadoria especial, para instruir o processo de aposentadoria especial. Então, para períodos de atividade até 28 de abril de 95, véspera da publicação da Lei 9.032, o segurado ele tem que chegar no INSS com um formulário de reconhecimento de períodos laborados em condições especiais e mais a carteira profissional e a carteira de trabalho. E se a exposição for ao agente físico ruído, além do formulário, tem que apresentar, quando é o caso de ruído, laudo técnico de condições ambientais. Então, eram vários formulários, tá? Inclusive, eles eram referenciados por siglas, tá? E esses formulários foram usados durante muitos anos. Então, levava o segurado o formulário específico, vigente naquele período, até o INSS, para requerer o benefício de aposentadoria especial. A empresa preenchia esse formulário, entregava na mão do funcionário e ele levava até o INSS. No caso de exposição a ruído, o trabalhador exposto a esse agente nocivo tinha que chegar com o formulário e mais o laudo técnico de condições ambientais. Agora, quando sai essa Lei 9.032 de 95, há uma mudança. Então, de 29 de abril, períodos trabalhados, de 29 de abril, que é a data da publicação dessa Lei 9.032, até 13 de outubro de 96, véspera da publicação da medida provisória 1523, vai ser exigido o formulário de reconhecimento de períodos laborados em condições especiais, bem como para o agente físico ruído, o formulário mais o LTCAT ou demonstrações ambientais. Então, naquele período do inciso 1 até 28 de abril, para comprovar que exerceu atividade sujeita a condições especiais, o formulário está previsto para cada período, formulários esses que são layouts do INSS, formulários criados pelo INSS, e para o ruído, o formulário mais o laudo técnico. De 29 de abril de 95 até 13 de outubro de 96, os formulários previstos para o período, formulários esses criados pelo INSS, que vão ser preenchidos pela empresa, entrega na mão do funcionário e leva no INSS. Mas no caso do ruído, vai ser o formulário e o laudo técnico de condições ambientais ou outras demonstrações ambientais serão aceitas. Para períodos de 14 de outubro de 96 até 31 de dezembro de 2003, essa data foi estabelecida pelo INSS, tá? Você tem que apresentar o formulário de reconhecimento dos períodos laborados em condições especiais, bem como o LTCAT, qualquer que seja o agente nocivo. Então, nesse terceiro período, qualquer que seja o agente nocivo, o trabalhador tem que levar até o INSS o formulário padrão mais o LTCAT. Já não é exigido o LTCAT apenas para o agente ruído, também para os demais, formulário e LTCAT. Para períodos aí, a partir de 1º de janeiro de 2004, então aqui é importante para nós, é esse aqui que vale hoje, conforme estabelecido na Instrução Normativa 99, em cumprimento ao artigo 68, parágrafo 2º do regulamento, o único documento a ser apresentado será o PPP, tá? Então, períodos trabalhados a partir de 1º de janeiro de 2004 exigem a apresentação do PPP quando do requerimento da aposentadoria especial, tá certo? Vamos lá.
Então, observados os incisos 1 a 4 do caput, e desde que contenham os elementos informativos básicos constitutivos do LTCAT, poderão ser aceitos os seguintes documentos, junto com o formulário preenchido. Laudos técnicos periciais emitidos por determinação da Justiça do Trabalho em ações trabalhistas, acordos ou dissídios coletivos. Então, laudos técnicos periciais emitidos por determinação da Justiça do Trabalho serão aceitos. Laudos emitidos pela Fundacentro, tá? E laudos emitidos por órgãos do Ministério do Trabalho. Então, vem mais coisa, mas a princípio, você sabe que em alguns casos, lá atrás, estava se exigindo o formulário padrão mais uma demonstração ambiental. Tem momento que é formulário padrão mais laudo técnico, né? E aí nós temos, né, a aceitação também desses laudos aqui. Então, pode ser formulário padrão sozinho, num momento, formulário padrão com laudo técnico. Formulário padrão sozinho, formulário padrão com laudo técnico, outra demonstração ambiental. Depois, formulário com laudo técnico para qualquer agente. Depois, o PPP, tá? Quando, nos períodos laborados em que se exige, né, em que se aceita aí os laudos técnicos e as demonstrações ambientais, eles dizem, perdão, voltando, nos períodos em que se exige mesmo laudo técnico e outras demonstrações ambientais no lugar do laudo, desde que essas demonstrações contenham tudo que se espera exista no laudo técnico, vai se exigir, tá, essas demonstrações ambientais, que podem ser suprida essa exigência por esses documentos que estão aqui. Laudo técnico exigido aqui pode ser aceito, laudo técnico pericial emitido pela Justiça do Trabalho, um laudo da Fundacentro, laudo emitido por órgãos do Ministério do Trabalho e Emprego, tá? Se também aceita laudos individuais, acompanhados de autorização escrita da empresa para efetuar o levantamento, quando o responsável técnico não foi empregado da empresa. Esse laudo individual tem que ser acompanhado de cópia de documento de habilitação profissional do engenheiro do trabalho ou médico do trabalho, indicando a sua especialidade, nome e identificação do acompanhante da empresa, quando o responsável técnico não for seu empregado, data e local da realização da perícia. Então, pode-se aceitar laudos individuais, desde que acompanhados de todos esses documentos. Também se aceita, nesses, né, casos onde se exige laudo ou demonstração ambiental, os programas de prevenção de riscos ambientais, de gerenciamento de riscos, de condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção e controle médico de saúde ocupacional. Então, se aceita também como demonstração ambiental para acompanhar formulário, o relatório do PPRA, do PCMAT, do PGR e do PCMSO. Para o disposto no parágrafo 1º, tá, no que diz respeito, né, ao tipo de laudo de demonstração vai ser aceita para acompanhar os formulários que serão apresentados para determinados períodos trabalhados junto ao INSS para a concessão de aposentadoria especial, não se aceita laudo elaborado por solicitação do próprio segurado, um laudo, né, individual sem estar acompanhado de todos aqueles elementos previstos no parágrafo anterior. Não se aceita, para acompanhar formulários de instrução de pedido de aposentadoria especial, laudo relativo à atividade diversa, salvo quando efetuada no mesmo setor. Não se aceita laudo relativo a equipamento ou setor similar. Não se aceita laudo realizado em localidade diversa daquela em que houve o exercício da atividade e laudo de empresa diversa. Então, não se pode aceitar o laudo feito tendo em vista que o indivíduo trabalha num setor e o laudo foi feito para outro setor. Ah, mas o maquinário é exatamente o mesmo. Mas não pode, tá?
a idade do maquinário, tá? A validade, a conservação pode ser diferente. O ruído produzido por um maquinário de um setor não necessariamente será o ruído produzido pela máquina de outro setor. Isso tem que constar expressamente do laudo. Então, não adianta pegar emprestado um laudo que contém informações sobre setor diferente, sobre empresa diferente, quer que exerça a mesma atividade, tá? Empresa onde o indivíduo não trabalhou. Isso não serve como laudo, como demonstração ambiental para ser apresentada junto com os formulários, né, quando a pessoa vai pedir aposentadoria especial. A empresa ou o segurado deverão apresentar os originais ou cópias autênticas dos documentos previstos nesta subseção. A comprovação da atividade enquadrada como especial do contribuinte individual para período até 28 de abril de 95, data da publicação da Lei 9.032, será feita mediante a apresentação de documentos que comprovem ano a ano a habitualidade e permanência na atividade exercida, que está, né, no anexo desse decreto 8380 e depois no decreto 53.831. Então, nesses anexos desses decretos, estavam listadas atividades que davam direito à aposentadoria especial. Então, se no período lá atrás eu tenho um contribuinte individual que ele exercia uma dessas atividades, vejam que é para período somente até 28 de abril de 95, então esse indivíduo ele vai comprovar ano a ano, apresentando documentação, que ele exercia uma das atividades previstas no anexo desses decretos. Não será exigido do segurado contribuinte individual, para enquadramento da atividade considerada especial, a apresentação do PPP, tá? Isso aqui, gente, para períodos anteriores. Hoje, lembrar que o único indivíduo que, na condição de contribuinte individual, tem direito à aposentadoria especial é o cooperado. E para esse, hoje, é emitido sim o PPP pela cooperativa de trabalho ou de produção a que ele se vincula, tá? Então, aqui é uma situação no passado. No passado, tá? Não existiam demonstrações ambientais direcionadas para contribuintes individuais, tá? Não se tinha, né, a restrição que se tem hoje de ter a comprovação efetiva ao agente nocivo. Então, vejam que aqui essa palavra atividade não está aqui à toa, porque no passado, comprovando-se o exercício de uma dada atividade que estava listada como passível de exposição a agente nocivo, era possível computar aquele período para atividade especial, para aposentadoria especial. Hoje não. Não adianta dizer, eu sou mineiro, está aqui a comprovação que eu trabalho com mineração. Não. Você tem que comprovar que é de uma cooperativa de mineiros e que na atividade que você exerce, né, no âmbito dessa cooperativa, você presta serviços lá numa mina, na frente de produção da mina, ou fora da frente de produção, em atividade de mineração. Isso tem que estar no PPP emitido com base no laudo. Então, não basta dizer a minha atividade de tanto a tanto, né, atividade de mineiro. A partir do momento em que você exige comprovação ao agente nocivo, tá? A comprovação da exposição a agente nocivo, você passa a exigir também do CI cooperado o PPP. E lembrar que CI cooperado passou a ter direito à aposentadoria especial a partir do final do ano de 2002. Bom, consideram-se formulários legalmente previstos para reconhecimento dos períodos alegados como especiais para fins de aposentadoria, os antigos formulários em suas diversas denominações, segundo seus períodos de vigência, observando-se, para tanto, a data da emissão do documento, sendo que a partir de 1º de janeiro, o formulário a que se refere o parágrafo 1º do artigo 58 da Lei 8.213 passou a ser o PPP. Então, você teve, né, vários formulários no decorrer do tempo,
com diversas denominações, para, né, que a empresa os preenchesse e eles fossem levados pelo trabalhador ao INSS para demonstrar que exerciam atividades com exposição a agente nocivo, tá? Mas, a partir de 1º de janeiro de 2004, acabou a história de formulários. A partir daí, o formulário que se leva para o INSS para comprovar a exposição a agente nocivo é o PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Para atividades exercidas até 31 de dezembro de 2003, serão aceitos os antigos formulários, desde que emitidos até essa data, observando as normas de regência vigentes nas respectivas datas de emissão, tá bom? São considerados períodos de trabalho sob condições especiais os períodos de descanso determinados pela legislação trabalhista, inclusive férias, os de afastamento decorrentes de gozo de benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez acidentários, bem como os de recebimento de salário maternidade, desde que a data do afastamento o segurado estivesse exercendo atividade considerada especial. Os períodos de afastamento decorrentes de gozo de benefício por incapacidade de espécie não acidentária não serão considerados como sendo de trabalho sob condições especiais. Então, aqui é uma situação bem interessante. Um indivíduo, tá, vamos dizer que ele é mineiro, trabalha na frente de produção da mina, e ele vem passar férias, né, num determinado local e ele contrai aí uma doença, ele pega dengue, tá? Dengue, e ele tem que ficar afastado durante 2 meses. É um caso delicado de dengue, ele fica afastado durante 2 meses de auxílio-doença, portanto. A minha questão é, ele volta a trabalhar. Então, período de auxílio-doença intercalado entre períodos de atividade. Esse período de auxílio-doença determinado por uma situação não acidentária, por uma doença que não tem nada a ver com o trabalho, ele vai ser contado como tempo para os 15, 20 ou 25 anos? Não vai. No caso de contagem de tempo especial, só se conta períodos de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez de natureza acidentária. Portanto, incapacidades provocadas por acidente de trabalho, doença do trabalho, doença ocupacional. Vamos lá. O direito à aposentadoria especial não fica prejudicado na hipótese de exercício de atividade em mais de um vínculo. Com tempo de trabalho concomitante, comum e especial, desde que constatada a nocividade do agente e a permanência em pelo menos um dos vínculos, tá certo? Então vejam vocês que o indivíduo trabalha todas as manhãs numa atividade com exposição a agente nocivo e à tarde ele trabalha numa outra atividade sem exposição a agente nocivo. Então, na jornada dele, naquele primeiro trabalho, ele realmente está exposto de forma habitual e permanente, não ocasional nem intermitente, a agente nocivo à saúde ou integridade física. O fato dele ter outro emprego à tarde tira dele o direito à aposentadoria especial? De jeito nenhum. Se ele tem essa exposição permanente a agente nocivo à saúde ou integridade física, pelo menos em um dos vínculos, vai estar garantido o direito à aposentadoria especial. A redução da jornada de trabalho, por acordo, convenção coletiva de trabalho ou sentença normativa, não descaracteriza a atividade exercida em condições especiais. Qualquer que seja a data do requerimento dos benefícios previstos no regime geral, as atividades exercidas deverão ser analisadas conforme quadro constante no anexo 27 dessa instrução normativa. Então, se analisam as atividades no sentido de verificar
se naquela época, lá no passado, aquela dada atividade ensejava direito à aposentadoria especial. Pode ser que no decorrer do tempo aquela atividade tenha deixado de dar direito à aposentadoria especial. Mas enquanto a legislação previa aquela atividade como determinante de aposentadoria especial, aquele período vai ser tratado como período de atividade especial. As alterações trazidas pela legislação, principalmente por esse decreto 4882, que fez várias mudanças na lista lá dos agentes nocivos, não geram efeitos retroativos em relação a alterações conceituais por ele introduzidas. Na hipótese de atividades concomitantes, sob condições especiais, no mesmo ou em outro vínculo empregatício, olha só, será considerada aquela que exigir menor tempo para aposentadoria especial. Talvez aqui seja um momento de parar para a gente entender por que eu estou examinando item a item a instrução normativa. Quem estará acompanhando essa aula seguramente é aquele que vai fazer prova para o INSS apenas. Como a instrução normativa é cobrada, essas minúcias podem aparecer na sua prova. E eu não tenho isso, tá, expresso no regulamento e muito menos na lei. Então vejam aqui que temos várias explicações que não estavam nas disposições do regulamento. Então, um indivíduo ele tem duas atividades concomitantes, e as duas atividades dão, ensejam a aposentadoria especial, porque nas duas ele está exposto a agente nocivo, à saúde ou à integridade física. Uma dá direito a se aposentar em 20 anos e a outra dá direito a se aposentar em 25 anos. Vai se considerar aquela que exigir menor tempo. Então, ele vai poder se aposentar nas duas com 20 anos de tempo de contribuição, tá? E aí a forma de cálculo vai ser levando integralmente o salário, da atividade onde ele tem 20 anos para o cálculo, porque ali ele já implementou todas as condições, e o salário da atividade onde ele tem 20 dos 25 vai ser aproveitado proporcionalmente, mas não fica afastado o direito de se aposentar considerando também o salário da segunda atividade. Bom, quando for constatada divergência entre os registros constantes na carteira de trabalho ou carteira profissional e no formulário legalmente previsto para reconhecimento de períodos alegados como especiais, então tem uma divergência entre a anotação da carteira e as informações do PPP, tá? Esta deve ser esclarecida, então tem divergência entre as informações da carteira e as informações do PPP. Essa divergência deverá ser esclarecida por diligência prévia na empresa, a fim de verificar a evolução profissional do segurado, bem como setores de trabalho por meio de documentos contemporâneos aos períodos laborados. Carteira diz uma coisa, o formulário, que atualmente é o PPP, diz outra. Então, vai ter que fazer uma diligência na empresa para verificar nas demonstrações ambientais, em documentos contemporâneos, como foi a evolução, de modo a se constatar se efetivamente ele foi admitido num cargo, mas acabou sendo direcionado para outra atividade. Vamos lá. Em caso de divergência entre o formulário legalmente previsto para o reconhecimento de períodos alegados como especiais, se eu quisesse resumir para o dia de hoje, eu diria, em caso de divergência entre o PPP, que é usado desde 2004, e o CNIS, ou entre estes e outros documentos ou evidências, o INSS deverá analisar a questão no processo administrativo com a adoção das medidas necessárias. Então, sempre que tiver divergência entre PPP e CNIS, entre o PPP e o CNIS e as informações num laudo técnico que foi solicitado, entre as informações colhidas numa inspeção feita na empresa, tudo isso tem que ser analisado com a adoção de medidas necessárias. Serão consideradas evidências de que trata o parágrafo 4º, tá? Para constatar, as informações divergentes, vai-se atrás de evidências. Então, vão ser consideradas evidências, entre outros, os indicadores epidemiológicos dos benefícios previdenciários, cuja etiologia esteja relacionada com os agentes nocivos. Então, vamos dizer o seguinte,
que um determinado indivíduo ele tenha exercido uma atividade que ele traz o PPP e aquele agente nocivo apontado no PPP, a sua mensuração determinou que não estava causando mal à saúde. Mas nos dados constantes nos sistemas previdenciários, tendo em vista as concessões de benefícios durante vários anos para trabalhadores daquela empresa ou daquele segmento de atividade, demonstram que é muito comum a dada doença ocupacional provocada por um agente que está no PPP como não causando mal à saúde. Então, um dado agente no PPP tem a informação de que ele não causa mal à saúde do trabalhador. Mas daquela mesma empresa já vieram N trabalhadores com doenças, né, ocupacionais, doenças do trabalho provocadas por aquele agente em particular. Então, isso é uma evidência de que é preciso fazer uma análise mais aprofundada, é preciso analisar demonstrações ambientais, seja o laudo, seja o relatório anual, né, dos programas lá, seja PPRA, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, ok? Vamos lá. Serão consideradas as atividades e os agentes arrolados em outros atos administrativos, decretos ou leis previdenciárias que determinem o enquadramento por atividade para fins de concessão da aposentadoria especial. Então, no passado, regiam a concessão da aposentadoria especial vários diplomas que tinham anexos, inclusive com lista de atividades que, à época, davam direito à aposentadoria especial. Então, se aquele dispositivo estava em vigor à época, deverá ser considerado. Vamos lá. Observados critérios para o enquadramento do tempo de serviço exercido em condições especiais, podem ser considerados, tá? Então, não é só aquele trabalhador que está ali com a mão na massa, diretamente executando o trabalho, que pode ter a sua atividade considerada como especial. Também a pessoa que exerceu função de chefe, gerente, supervisor ou outra atividade equivalente, naquele mesmo ambiente de trabalho, vai estar exposta nessa pessoa ao agente nocivo. Também vai se considerar os períodos em que o segurado exerceu as funções de servente, auxiliar ou ajudante de qualquer das atividades constantes nos anexos desses decretos que vocês veem aí, o 53.831 e o decreto 83.080 até 28 de abril, quando sai a Lei 9.032. Tá? Então, o enquadramento vai ser possível desde que o trabalho nessas funções seja exercido nas mesmas condições e no mesmo ambiente em que trabalha o profissional abrangido por esse decreto. Então, aqui, vocês veem que vive aparecendo essa lei aqui, 9.032. Ela é uma lei que representa um divisor de águas, tá? Para o tratamento da aposentadoria especial. Até essa lei se considerava a atividade para dar direito à aposentadoria especial. A partir dessa lei, se passa a levar em conta a efetiva e comprovada exposição ao agente nocivo à saúde ou integridade física. Então, o que ele está dizendo aqui é que no período anterior à Lei 9.032, quando se considerava para a concessão da aposentadoria especial a atividade desenvolvida, se eu tenho um profissional trabalhando e ele conta com o auxílio de um servente, tá? Como diz aqui, função de servente, auxiliar ou ajudante. Ora, o ajudante é ajudante da mesma atividade, então esse período também será considerado, esse período de atividade, tá? Enquanto se considerava atividade, até o advento da Lei 9.032, para considerar como período de atividade sob condições especiais, tá? Existindo dúvidas com relação à atividade exercida, então, no caso de dúvida, quanto à atividade exercida ou quanto à efetiva exposição a agentes nocivos de modo habitual e permanente, não ocasional nem intermitente, a partir das informações, né, contidas no PPP e no LTCAT, quando estes forem exigidos, e se for o caso também, dúvida tendo em vista as informações dos antigos formulários, quando esses forem apresentados pelo segurado, poderá ser solicitado pelo servidor do INSS esclarecimentos à empresa
relativos à atividade exercida pelo segurado, bem como solicitar a apresentação de outros registros existentes na empresa que venham a convalidar as informações prestadas. Então, assim, a palavra mágica, tá, no que diz respeito à aposentadoria especial é comprovação. Comprovação a quê? Num dado momento, comprovação, né, até a Lei 9.032, de exercício de atividade sob condições especiais. A partir da Lei 9.032, comprovação da efetiva exposição a agente nocivo à saúde ou à integridade física. Quando essa comprovação for fragilizada por divergências, existem dúvidas, tendo em vista formulário apresentado com laudo técnico, PPP com laudo técnico, é possível o INSS precisar de mais esclarecimentos. Então, ele está aqui autorizado a pedir esclarecimentos à empresa para sanar essas dúvidas, essas divergências. O período em que o empregado esteve licenciado da atividade para exercer cargo de administração ou de representação sindical, então cargo de administração ou de representação sindical, até 28, né, de abril de 95, véspera da publicação da Lei 9.032, será computado como tempo de serviço especial, desde que a data do afastamento para ir para o sindicato, o segurado estivesse exercendo atividade considerada como especial, tá? Somente será permitida a conversão de tempo especial em comum. Permitida a conversão de tempo especial e comum, sendo vedada a conversão do tempo comum e especial. Então, uma pessoa, atenção, que trabalhou 14 anos, ia se aposentar com 15 anos. E essa pessoa, tá? Ela é uma segurada, sai dessa atividade e vai trabalhar numa atividade onde a aposentadoria é comum. Aqui era especial e aqui é comum. Esses 14 anos virão para cá representando a mesma proporção no que diz respeito, tá, aos 30 anos. Então, 14 quinzeavos, 14 vem para cá representando 14, aqui não vale 14 quinzeavos? Pois vem para cá representando 14 quinzeavos de 30. Esses 14 convertidos dão 28 anos. Agora vamos fazer o contrário. Uma pessoa trabalhou 14 anos numa atividade onde ela iria se aposentar com 30 anos comum. Essa pessoa sai desse emprego e vai trabalhar na frente de produção da mina, onde ela vai ter direito à aposentadoria especial. Qual é a conversão que eu faço aqui? Nenhuma. Esses 14 anos eu nem posso contar aqui. Aqui ela tem 0. Porque para ela se aposentar com 15 anos, tá? Por conta dessa atividade comprovada aí na frente de produção da mina, ela tem que ter 15 anos de exposição a agente nociva, associação de agentes nocivos na frente de produção da mina, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, né, nós temos aquela tabelinha para conversão de aposentadoria especial, que vocês já conhecem. Temos conversão de especial em especial e temos também conversão de especial em comum, mas jamais conversão de comum em especial. Bom, nós vamos, né, parar aqui e na próxima aula ainda estaremos conversando sobre a aposentadoria especial. Até lá!